Já imaginou um carro tão extraordinário que seu valor atual supera os 160 milhões de dólares? Um veículo tão excepcional que só foram fabricadas 4 unidades em toda a história. Mas atualmente só se conhece o paradeiro de 3, já que um deles desapareceu como se fosse um fantasma. Inclusive, alguns chegaram a comparar a história desse carro com a história do roubo da Mona Lisa, chamando de a Mona Lisa do mundo dos carros. Esta é a história do Bugatti Type 57 SC Atlantic, possivelmente o carro mais enigmático e valioso já criado. Vamos voltar à década de 1930, uma época em que a elegância e a inovação se entrelaçavam em cada esquina da Europa, enquanto o mundo se recuperava da Grande Depressão, em uma pequena oficina em Mons. Tudo igual, França. A família Bugatti estava prestes a criar algo revolucionário. A história do Atlantic começou como um experimento. O primeiro protótipo, conhecido como Aerolité, foi construído com uma liga de magnésio chamada eletronil, um material tão inflamável que era impossível soldá-lo. Essa limitação técnica levou a uma das características mais distintivas do Atlantic, sua icônica aleta dorsal rebitada, uma solução prática que se tornaria um elemento de design lendário. Mas o verdadeiro gênio por trás dessa obra-prima foi Jean Bugatti, o filho do fundador Ettore. Aos 23 anos, Jean já havia demonstrado um talento excepcional para o design automotivo. A combinação perfeita entre a engenharia de seu pai e sua visão inovadora transformou a Bugatti no epítome do luxo. E o desempenho não foi só um carro que ele desenhou, ele criou uma obra de arte móvel. Cada linha do Atlântico foi cuidadosamente pensada a partir de sua cabeça extraordinariamente longa. Até mesmo sua traseira, que fluía como uma gota d'água, era um veículo que parecia se mover mesmo quando estava parado. O coração do Atlantic era tão impressionante quanto seu exterior. Sob aquele capô escultural, pulsava um motor de 3,3 litros, capaz de produzir 200 cavalos de potência, um número astronômico para a época. Isso permitiu que ele atingisse velocidades de até 200 km por hora em uma época em que carruagens puxadas por cavalos ainda eram comuns nas ruas. Cada Atlantic era único, feito à mão com atenção obsessiva aos detalhes. As rodas salientes do corpo, as janelas divididas, as 6 saídas de escape, tudo contribuía para criar uma silhueta que parecia mais um sonho art deco do que um carro de verdade. Mas a verdadeira história do Atlantic estava apenas começando. Dos 4 exemplares que foram fabricados, um se tornaria o carro mais procurado da história. Um fantasma negro que desapareceu durante a Segunda Guerra Mundial e que, até hoje, continua alimentando lendas e teorias da conspiração. 4 automóveis. 4 histórias. Uma lenda. Cada Bugatti Type 57 SC Atlantic. O que saiu da fábrica de Molchen tem sua própria história fascinante, mas apenas um se tornaria o santo graal do mundo. Automotivo. O primeiro Atlantic, chassi número 57.374, nasceu em setembro de 1936 com uma distinta cor azul acinzentado metálico. Seu primeiro proprietário foi o Barão Victor Rochelle, um homem que ressoava nos círculos mais exclusivos da Europa. Inicialmente, esse exemplar não contava com um supercharger, mas Rochelle, sempre em busca da perfeição, o devolveu à fábrica para instalar um. A história deste Atlantic é uma viagem fascinante, através do tempo. Depois que seu motor explodiu em 1941, o carro trocou de mãos várias vezes, atravessando o Atlântico até os Estados Unidos. Foi pintado de vermelho, modificado, restaurado e finalmente devolvido à sua glória original. Hoje, repousa no Museu Automotivo Malin como um testemunho vivo de uma era dourada. O terceiro Atlantic, produzido com o chassi 57.473, tem uma história marcada por tragédia. Entregue a Jack Oshue em 1936, o destino deste automóvel mudaria dramaticamente durante a Segunda Guerra Mundial. Guerra Mundial. Oshue e sua esposa foram assassinados pelos nazistas e o carro começou uma longa peregrinação de proprietário em proprietário. A tragédia golpearia novamente em 1955, quando o carro sofreu um acidente ferroviário fatal. As peças foram sequestradas pela companhia ferroviária durante anos, até que finalmente foram restauradas, embora usando algumas partes não originais. Uma história de perda e renascimento que reflete os tempos turbulentos que lhe couberam viver. O último Atlantic produzido, chassi 57.591, foi originalmente entregue pelo governo da República do México. Entregue ao tenista e advogado britânico Richard Pope. Este exemplar apresenta algumas diferenças notáveis em seu design, como uma frente atualizada e rodas traseiras expostas. Depois de 3 décadas nas mãos de Pope, o carro passou por vários proprietários até encontrar seu lar atual, na coleção de Ralph Lauren, que o pintou de preto e o restaurou à sua configuração original de 1938. E então temos o segundo Atlantic produzido, o lendário. O carro preto, o carro preto. O chassi 57.453 foi o carro pessoal de Jean Bugatti. As fotografias da época mostram um veículo de uma beleza impressionante, pintado em um preto profundo que parecia absorver a luz. A Bugatti permitiu que apenas alguns privilegiados o conduzissem, e ele apareceu em vários salões do automóvel, deslumbrando todos que o viam. Mas em 1941, com as sombras da guerra pairando sobre a França, a Voiture Noire foi carregada em um trem com destino a Bordeaux, e numa tentativa desesperada de salvá-la da destruição nazista. Esse trem nunca chegou ao seu destino, e com ele, se desfez na história. Um dos carros mais valiosos já construídos. O que realmente aconteceu naquela viagem fatídica? As teorias são tão intrigantes
Como o próprio carro. 18 de fevereiro de 1941, um trem carregado com maquinário valioso e carros da fábrica Bugatti parte em direção a Bordeaux. Entre sua carga está uma das joias mais preciosas da indústria automotiva, a Voiture Noire. O que aconteceu depois se tornaria um dos maiores mistérios do mundo automotivo. Com as tropas alemãs avançando pela França, a família Bugatti tomou uma decisão desesperada. Eles precisavam evacuar o que havia de mais valioso na fábrica, incluindo ferramentas, documentos e, claro, o lendário Atlantic Negro. O plano era simples: transferir tudo para Bordeaux, longe da linha de frente, onde estaria salvo da destruição da guerra. Os registros mostram que o carro foi carregado no trem junto com outros tesouros da empresa. Testemunhas lembram de ter visto a silhueta distinta do Atlantic entre a carga. Era um segredo de polichinelo. O carro mais valioso da Bugatti estava naquele comboio. Mas quando o trem chegou a Bordeaux, a Voiture Noire havia desaparecido. O que realmente aconteceu? As teorias são tão fascinantes quanto contraditórias. Vitórias. A primeira teoria sugere que a família Bugatti nunca colocou o carro no trem. Tudo teria sido uma elaborada estratagema para ocultar sua verdadeira localização dos nazistas. No entanto, as buscas exaustivas na propriedade da Bugatti nunca revelaram qualquer vestígio do veículo. Uma segunda teoria, mais sinistra, aponta para um roubo durante o trajeto. Os registros ferroviários mostram discrepâncias suspeitas e há rumores de atividades irregulares entre os trabalhadores da ferrovia. Alguns testemunhos até falam de soldados alemães dirigindo um misterioso carro preto pelas estradas francesas. A terceira teoria nos leva ao coração do Terceiro Reich. Os nazistas eram conhecidos por sua obsessão em colecionar tesouros artísticos e tecnológicos. Um Bugatti único teria sido um prêmio cobiçado. Existem relatos de oficiais alemães requisitando automóveis de luxo e a Voiture Noire teria sido o troféu perfeito. Mas talvez a verdade seja mais simples e devastadora. A guerra não discrimina entre o comum e o extraordinário. Um bombardeio aliado, um acidente ferroviário ou simplesmente o caos da guerra poderiam ter sido suficientes para apagar do mapa essa obra-prima. A fábrica da Bugatti, em Bordeaux, foi bombardeada pela RAF. O carro preto estava lá. 80 anos depois, a busca não cessa. De tempos em tempos surgem rumores sobre sua descoberta, mas todos acabaram sendo falsos. Caçadores de tesouros, colecionadores e entusiastas continuam a busca pelo santo graal automotivo. Se existir, seu valor atual superaria os 160 milhões de dólares, tornando o carro mais caro da história. Mais valioso do mundo. O desaparecimento do Voiture Noire não só criou um mistério fascinante, como também consolidou o legado de um carro que transcendeu sua era e se tornou uma lenda. Um legado tão poderoso que, décadas depois, inspiraria a Bugatti a criar algo extraordinário. Existem carros que marcam uma época e existem carros que transcendem o tempo. O Bugatti Type 57 SC. O Atlantic não foi apenas um veículo, foi a culminação de um sonho, o testamento final de um gênio e a origem de uma lenda que continua viva até hoje. Como se avalia o inavalável? Os especialistas estimam que se a Voiture Noire aparecesse hoje, seu valor superaria os 160 milhões de dólares, tornando o carro mais caro do planeta. Mas o verdadeiro valor do Atlantic vai além do monetário. Cada um dos 3 exemplares sobreviventes é uma testemunha de uma era onde a arte e a engenharia se fundiram para criar algo extraordinário. O Atlantic de Ralph Lauren, o Rothschild preservado no Museu Manning, o restaurado Old Shoei. Cada um conta uma história de preservação, paixão e determinação para manter vivo um legado. São mais que automóveis, são obras-primas móveis que continuam a cativar gerações inteiras. A influência do Atlantic no design automotivo é inegável. Sua icônica barbatana dorsal, nascida de uma necessidade técnica, tornou-se um elemento de design que inspirou gerações de designers. As curvas fluidas, a atenção obsessiva aos detalhes, a fusão perfeita entre forma e função. A Atlantic estabeleceu um padrão que continua sendo referência na indústria automotiva. Cada linha do Atlantic foi um desafio ao convencional. Em uma época em que os automóveis eram majoritariamente utilitários, a Atlantic ousou sonhar. Seu design não foi apenas o eixo de seu tempo, foi intemporal. Em 2019, a Bugatti decidiu prestar a máxima homenagem ao seu lendário fantasma negro. Nasceu assim um novo. A Voiture Noire, um hipercarro único avaliado em mais de 11 milhões de euros. Não é uma réplica nem uma reinterpretação. É um tributo ao espírito de inovação e excelência que Jean Bugatti imprimiu no original. Esse novo, a Voiture Noire, representa a conexão entre o passado glorioso e o futuro visionário da Bugatti. Com 1.500 cavalos de potência e uma carroceria completamente feita à mão, é um lembrete de que o espírito do Atlantic continua vivo no campo da tecnologia. O DNA da marca. 80 anos após seu desaparecimento, o Atlantic Mystery original continua alimentando sonhos e especulações. Talvez, em algum lugar, num celeiro esquecido ou numa garagem empoeirada, a verdadeira Voiture Noire esteja esperando para ser descoberta. Ou talvez seu destino seja permanecer como é. Uma lenda, um fantasma que nos lembra que os melhores mistérios são aqueles que nunca se resolvem.